Meus irmãos, a vida cristã exige compromisso, vigilância e gratidão. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, nos deixa 3 exortações que devem marcar a nossa caminhada com Deus. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4, 2. Essas palavras não são apenas um conselho, são direções divinas para que possamos viver uma vida espiritual saudável e frutífera. A oração nos fortalece, a vigilância nos protege e a gratidão nos mantém em comunhão com Deus. Quando vivemos dessa maneira, estamos andando conforme a vontade do Senhor. Nesta mensagem, vamos refletir sobre a importância de perseverar na oração, estar espiritualmente atentos e viver uma vida de gratidão. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender e aplicar essa palavra em nosso dia a dia. Primeiro ponto: dediquem-se à oração. Meus irmãos, a oração não é um detalhe da vida cristã, ela é a essência. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele não diz simplesmente orem, mas sim dediquem-se à oração. Ele está dizendo que a oração precisa ser prioridade, precisa ser compromisso. Vejam a vida dos homens e mulheres que foram usados por Deus. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés subiu ao monte para falar com Deus e desceu com o rosto resplandecendo. Ana orou e Deus lhe deu Samuel. Daniel tinha um decreto de morte contra ele, mas mesmo assim, continuava orando 3 vezes ao dia. A igreja nasceu em oração. Atos 2 nos mostra os discípulos no cenáculo, perseverando em oração. O Espírito Santo veio sobre eles enquanto estavam buscando a Deus. Quem quer ver o poder de Deus agir na sua vida, precisa ser um homem ou uma mulher de oração. Jesus nos ensinou sobre a necessidade da perseverança na oração. Em Lucas 18, ele contou a parábola da viúva persistente, que batia na porta do juiz até receber justiça. Deus não é um juiz injusto, ele ama ouvir a oração dos seus filhos. Mas ele quer ver perseverança. Por isso, não podemos desistir. Ore quando tudo estiver bem e ore quando tudo estiver difícil. Ore quando sentir a presença de Deus e ore quando parecer que Ele está em silêncio. Dediquem-se à oração. Isso significa orar sem desanimar, orar sem desistir, orar crendo que Deus responde. Segundo ponto: estejam alertas. A Bíblia nos ensina que a vida cristã não é um passeio tranquilo, mas uma jornada de vigilância e firmeza. Quando Paulo escreve aos Colossenses dizendo estejam alertas, ele está nos advertindo de que há perigos espirituais ao nosso redor. Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Meus irmãos, a vigilância é essencial para permanecermos fiéis ao Senhor. O inimigo não descansa, o mundo está cheio de armadilhas, e a carne luta contra o espírito. Se não estivermos alertas, podemos cair. A palavra de Deus nos ensina sobre a importância de estar atentos. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se não vigiarmos, podemos deixar entrar no coração aquilo que nos afasta de Deus. O diabo quer nos distrair, nos enfraquecer, nos desviar do caminho da verdade. Pedro também nos alerta em 1 Pedro 5, 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele não está brincando, ele quer destruir famílias, roubar ministérios, esfriar a fé dos servos de Deus. Mas um crente vigilante não será pego de surpresa. Veja o exemplo das 10 virgens em Mateus 25. Todas estavam esperando o noivo, mas 5 eram prudentes e 5 eram tolas. As prudentes estavam alertas e preparadas, com azeite em suas lâmpadas.
mas as tolas foram pegas desprevenidas e ficaram de fora. Quem quer entrar no reino dos céus precisa vigiar. Meu irmão, vigie os seus pensamentos, vigie as suas palavras, vigie as suas atitudes. Não deixe brechas, não brinque com o pecado, não durma espiritualmente. O crente que está alerta discerne os tempos, percebe os ataques do inimigo e se mantém firme na presença de Deus. Estejam alertas. Isso significa estar espiritualmente desperto, atento às ciladas do inimigo, preparado para a volta de Cristo. Que Deus nos ajude a sermos vigilantes. Terceiro ponto: sejam agradecidos. A gratidão é uma marca do verdadeiro crente. Paulo não está apenas sugerindo que sejamos agradecidos, ele está nos dando uma ordem: sejam agradecidos. Porque a gratidão é mais do que um sentimento, é uma atitude de fé e obediência a Deus. A Bíblia nos ensina que a gratidão deve estar presente em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois está à vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O verdadeiro crente não é grato apenas quando tudo está bem, ele é grato porque sabe que Deus está no controle. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde. Mas o que ele disse? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Isso é gratidão. Jó reconhecia que Deus continuava sendo digno de louvor, independentemente das circunstâncias. A gratidão atrai o favor de Deus. Lucas 17 nos conta a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Lucas 17:17. Aquele que foi grato recebeu algo a mais. A tua fé te salvou. A gratidão abre portas espirituais. E quem não é grato? A Bíblia diz que a ingratidão é um sinal dos últimos dias. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo diz que nos últimos tempos os homens seriam ingratos e ímpios. Veja como a falta de gratidão está ligada ao afastamento de Deus. O crente que vive reclamando, murmurando, sempre insatisfeito, está abrindo espaço para a incredulidade. Mas aquele que é grato vê o agir de Deus até nas pequenas coisas. Ele agradece pelo pão de cada dia, pela saúde, pela família, pela igreja. Ele entende que tudo vem das mãos do Senhor. E sabe de uma coisa: o coração grato gera contentamento, gera alegria, gera paz. Meus irmãos, sejam agradecidos. Agradeçam pelo que Deus já fez, pelo que Ele está fazendo e até pelo que Ele ainda vai fazer. Porque Deus é fiel e nunca falha. Oração a todos. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença estamos neste momento, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor fale conosco de maneira poderosa. Ensina-nos a sermos perseverantes na oração, a estarmos vigilantes contra as ciladas do inimigo e a vivermos com um coração agradecido. Espírito Santo, abre o nosso entendimento e grava essa mensagem em nossos corações. Que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã exige compromisso e disciplina. Aqueles que perseveram na oração, vigiam espiritualmente e mantêm um coração agradecido experimentam o poder de Deus em suas vidas. A oração nos aproxima do Pai e nos fortalece. Não podemos negligenciar esse privilégio. A vigilância nos livra das armadilhas do inimigo. Não podemos dormir espiritualmente. A gratidão nos mantém conectados com Deus,
reconhecendo que tudo que temos vem dele e para ele deve voltar. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Que sejamos crentes dedicados à oração, atentos ao que Deus está fazendo e sempre cheios de gratidão. E que, no fim de tudo, possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Que Deus abençoe a cada um de nós.